Fala pessoal, tudo bem com você? Mais um conteúdo aqui de Power BI. Vamos dar os primeiros passos, tá? Para quem está começando com Power BI, tá certo? Então, primeiro passo, vou abrir aqui o meu Power BI. Ele já está aqui na minha barra de tarefas, cliquei nele, ele vai entrar em execução e agora nós vamos trabalhar no Power BI pela primeira vez, tá? Você que ainda não abriu o Power BI nenhuma vez, não se preocupe. Os primeiros passos são esses aqui, tá? Então, abriu essa tela aqui, eu poderia já importar algum dado, mas por enquanto não vou fazer, tá? Lembrando, se você tiver uma base de dados do Excel, uma base de dados CSV, do SQL, do Oracle, de qualquer banco de dados, o Power BI, ele importa vários tipos de dados, tá? Seja ele do Excel, do SQL, tá? Ele importa e faz os tratamentos desses dados. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma planilha pequena, tá? Que foi feita no Excel e nós vamos ver como fazer o tratamento desses dados, tá certo? Então, a planilha que nós vamos trabalhar hoje é essa planilha aqui de metas. Vou abrir essa planilha aqui no Excel, tá? Para a gente ver como ela está. E depois nós vamos tratar esses dados e deixar no padrão do Power BI, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui uma planilha de metas. Vou ampliar um pouquinho aqui para a visualização ficar melhor. Então, nós temos aqui uma planilha de metas do ano de 2019, 2020, 2021, 2022. Isso aqui é uma planilha que normalmente as pessoas fazem no Excel. Agora, esse tipo de planilha é aceito no Power BI? Então, vamos pegar essa planilha e vamos importar lá no Power BI e vamos fazer o tratamento adequado, tá certo? Então, primeiro passo, eu já tenho aqui o meu Power BI aberto, tá certo? Então, eu quero importar aquela planilha. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, obter dados. É uma planilha de Excel, então pasta de trabalho do Excel. E aí ele abriu um monte de coisa aqui, aí ele pergunta aonde está o meu arquivo. Então, o caminho dele está em meus documentos, está dentro dessa pasta Power BI. É importante manter os arquivos sempre organizados, tá? Cada tipo de conteúdo numa pasta para ficar organizado. Então, aquele arquivo metas está aqui, ó, Power BI, introdução e primeiros passos, né? Vou clicar aqui, metas. Então, eu estou fazendo a importação desses dados, tá? Cheguei aqui nessa primeira tela, aí ele pergunta qual é o dado que eu quero selecionar. Então, é aquela planilha, é essa aqui, marquei ela. Observa que eu já estou visualizando, tá? Essa planilha. Então, agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui 3 botões. Se eu clicar aqui em carregar, ele já vai direto para o Power BI. Se eu clicar em transformar dados, ele vai para uma ferramenta chamada de Power Query. O Power Query é uma ferramenta de ETL. ETL é aquela ferramenta que faz a extração, que faz o tratamento e a leitura dos dados. Ou seja, eu não posso simplesmente levar os dados para o Power BI sabendo que tem linhas vazias, sabendo que as informações elas não estão 100% consistentes. Então, é necessário que eu clique nessa ferramenta aqui, ó, transformar dados, para fazer o tratamento de dados e só depois mandar esses dados para o Power BI, tá certo? Então, vou clicar aqui, ó, 95% dos casos você vai fazer a transformação dos dados. Então, cliquei em transformar dados. Então, observa que ele está abrindo aqui, ó, o Power Query. Power Query ele vai fazer o tratamento dos dados. Então, observa aqui, ó, eu tenho aqui as regiões, tá certo? Eu tenho aqui os anos, tá? 2019, 2020, 2021,
2022. Observa o seguinte, aqui no Power BI e no Power Query, ele não aceita que faça nenhum cálculo. Observa que nós temos uma linha aqui chamada de total. Então, essa linha total, o Power BI não aceita nenhum cálculo que venha feito. Ele mesmo precisa fazer esses cálculos. Então, nós vamos precisar excluir essa linha. Aqui na frente, nós temos também uma coluna chamada total. Então, os cálculos quem faz é o Power Query e o Power Pivot, ou aquela coluna dados, né? Aquela guia dados. Então, nós vamos excluir, ou seja, nós vamos padronizar esses dados porque eles não estão de acordo com o padrão do Power BI. Então, aqui nós temos o nome da minha planilha e tem aqui o nome dela também. Então, nós vamos chamar, né, essa tabela de metas. Então, cliquei uma vez aqui, vou digitar metas e vou dar um Enter. Observa que ele já mudou o nome, tá certo? Então, observa o seguinte, essa linha verde aqui, gente, significa que os dados não estão tratados corretamente. Então, observa que tem uma parte que está verde e a outra parte que está, né, meio cinza. Então, quando ela estiver toda verdinha, quer dizer que os dados estão consistentes. Aqui no Power Query, é importante você saber que nós vamos trabalhar várias vezes com ele. É importante você saber que aqui tem as etapas. Aqui nós não temos Ctrl Z para voltar. Então, se eu fiz qualquer alteração aqui, então eu vou desfazer uma etapa, tá certo? Então, se por acaso você vier aqui, ó, fechei, né, essa guia de etapas. Como é que você vai fazer para voltar essa guia? Não se preocupe, tá? Então, você vai clicar aqui em exibição e vai clicar aqui, ó, configuração, né, de consulta e ela vai voltar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, tá vendo que tem essa linha aqui que tá vazia, né? Então, nós vamos excluir essas linhas aqui em branco. Como é que eu faço? Então, eu vou clicar aqui, ó, página inicial, né? Vou clicar essa opção aqui, ó, reduzir, remover linhas em branco. Pronto, ele já removeu a linha em branco. Ó, observa que agora ficou verdinho. Então, teoricamente está tudo padrão, mas ainda não. Essa linha aqui, totais, essa linha total tem que ser removida. Como é que eu faço para remover essa linha aqui? Observa como é feita a remoção dessa linha. Nós vamos clicar aqui, ó, reduzir linhas, remover linhas, e aí nós vamos escolher essa opção aqui, ó, remover linhas inferiores. Quando eu clico em remover linhas inferiores, ele vai começar de baixo para cima. Aí ele pergunta quantas linhas você deseja remover. Eu quero apenas essa linha. Então, eu vou digitar uma linha e ele vai começar a contar de baixo para cima. Então, eu vou dar um OK. Observa agora que ele já removeu a última linha. Tá certo? Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero remover também essa coluna aqui, totais, porque é ele que vai fazer esses cálculos. Como que eu faço isso, gente? Então, é só clicar aqui, ó. Posso clicar na coluna com o botão direito do mouse e escolher a opção remover. Observa que agora ele já removeu. Então, agora eu tenho a coluna com as regiões, eu tenho a coluna com o ano 2019, tenho a coluna com o ano 2020, 2021, 2022. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos organizar, né, essa planilha no padrão do Power BI. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou selecionar, eu vou promover, observa que o título dessas colunas está aqui, metas, coluna 2, coluna 3. Eu vou promover essa primeira linha. Então, eu vou colocar essa primeira linha como cabeçalho. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Primeira maneira, mais fácil, clicar aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Segunda opção, tá vendo esse botãozinho aqui do lado? Posso clicar nele, não precisa selecionar nada, tá? E usar a primeira linha como cabeçalho. Vou escolher essa opção. Escolhi essa linha como opção e observa que ele já colocou título região, título 2019, título 2020 e assim por diante. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, tá? Essa coluna aqui, 2019, vou segurar a tecla Ctrl, tá? Vou selecionar 2020, 2021 e 2022.
E agora eu vou aqui, ó, em transformar, tá? E vou pegar essa coluna aqui, ó, essas 4 colunas, e vou transformar essas colunas em quem? Em linhas. Observa como vai ficar. Vou clicar com o direito do mouse aqui e vou escolher essa opção aqui, ó, transformar colunas em linhas. Quando eu cliquei em transformar colunas em linhas, observa que ele organizou, né? Ele criou uma coluna chamada atributo e colocou todos os anos nesta coluna. E aqueles valores, ele criou uma outra coluna chamada valor. Agora nós estamos tratando a nossa planilha do formato correto que o Power BI aceita. Formato padrão de uma linguagem de banco de dados, tá certo? Então, essa coluna que ele criou, atributo, eu vou mudar o nome dela para ano. Cliquei 2 vezes, dou Enter. E essa coluna aqui é a coluna valor, vamos deixar. Então, agora, observa que a nossa tabela já foi tratada. Esse processo aqui é chamado de ETL, tá? Então, é extração, nós já fizemos, importamos o banco, agora estamos fazendo o tratamento e agora nós vamos mandar esses dados para o Power BI para que ele venha fazer, né, procedimentos a partir daqui, tá certo? Então, depois que os dados estiverem prontinhos, aí o Power BI pode pegar esses dados, posso criar gráficos desses dados, posso criar dashboard sem nenhum problema. Terminou todo o tratamento? Terminou. Observa todas as etapas que nós fizemos, já estão aqui. Se eu quiser voltar um passo atrás, como que eu faço? É só clicar aqui, ó. A última etapa que nós fizemos foi o quê? Colunas renomeadas, que foi esse cara aqui, ó. Nós mudamos o ano. Se eu quiser retornar, eu clico aqui, ó. Eu retornei, ele voltou a ser atributo. Então, se eu quiser fazer outra ação, é só digitar aqui, ó, ano, e dar um Enter. Pronto, criei uma nova etapa, voltou tudo ao normal. Terminou tudo? Agora, esses dados já estão tratados, eles podem ir para o Power BI. Então, eu vou clicar aqui, ó, em página inicial, e vou clicar nesse botão aqui, ó, fechar e aplicar. Agora ele está carregando os dados. Assim que ele carregar esses dados, nós vamos poder usar esses dados aqui no Power BI. Observa, aquela coluna metas, ela está aparecendo aqui. Então, essa coluna metas está aqui com ano, região e valor. Então, aqui eu tenho o meu relatório. Se eu quiser criar já um gráfico, eu já posso criar. Como que eu faço para criar um gráfico? A aula de hoje, o objetivo era o quê? Fazer o tratamento de dados. Mas se eu desejar criar um visual aqui, eu já posso criar um visual. Como que eu faço isso? Eu posso pegar aqui, ó, um gráfico de barras, abrir aqui esse visual, ó, está aqui o meu gráfico de barras, só para a gente testar. Vou escolher essa opção aqui, ó, região. Posso clicar e arrastar para dentro do gráfico, tá, pessoal? Cliquei e arrastei. Escolhi a região, agora eu vou clicar e vou arrastar o valor. Cliquei nele, arrastei. Observa aqui que o meu visual já foi criado. Bem simples de criar, tá certo? O objetivo dessa aula era fazer o tratamento de dados para quê? Para que os dados estivessem prontos para o Power BI receber. Nas próximas aulas, nós vamos continuar criando novos conteúdos. Outra coisa que nós podemos fazer, coisas que a gente usa muito no Excel, é o quê? Segmentação de dados. É esse cara aqui, ó, esse botão. Quando eu clico nele, observa que tirei a seleção, clico aqui na parte branca. Quando eu clico aqui, ó, segmentação de dados, aparece essa caixinha aqui. Então, eu posso escolher esse campo aqui, ó, ano, e posso clicar e arrastar para a segmentação de dados. Então, ele já abriu aqui, ó, a segmentação de dados com todos os anos. Ó, observa, 2019, 2020,
2021 e 2022. Nesse gráfico, se eu quiser, por exemplo, colocar os dados nas colunas, então eu posso clicar aqui, ó, eu vou vir aqui nesse formatar seu visual, está selecionado, clico nele e posso vir aqui, ó, escolher essa opção rótulo de dados para que os valores venham aparecer aqui. Observe que os valores já estão aparecendo, estão um pouquinho meio cinza, eu posso colocar uma outra cor mais escura para que ele venha a funcionar melhor. Vou vir aqui em valores, vou escolher uma cor aqui azul, né? E vou escolher uma cor um pouquinho maior, né? Vamos colocar uma cor vermelha para chamar a atenção. Vamos pegar um vermelho para poder facilitar as cores, né? Depois que pegar o vermelho, vamos... Já apareceu aqui, ó. Então, o meu rótulo de dados já está aqui. E agora, ó, eu já tenho aqui os anos, eu quero saber quanto foi investido. Então, se eu quiser aumentar um pouquinho, eu posso aumentar mais para facilitar as coisas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 22,2 mil foi investido na região Nordeste. Na região Sul foi investido 18,7. Se eu quiser aumentar um pouquinho esse eixo aqui é o eixo Y, tá, gente? Então, eu posso clicar aqui no meu visual, então fechar essa guia e posso vir aqui em cima, ó, no eixo Y, ó. Esse aqui, a base é o eixo X, esse aqui que está na vertical é o meu eixo Y. Então, eu vou no eixo Y, vou escolher aqui a cor, posso escolher vermelho também, ó, já apareceu vermelho aqui. Posso aumentar? Posso também. Aqui embaixo é o eixo X, então fecho aqui, ó, o eixo Y, abro o eixo X e posso vir aqui, ó, em valores, fazer a mesma coisa. Posso colocar aqui o vermelho também para chamar a atenção. E aqui agora, quando eu clicar em 2019, ele já verifica tudo que foi feito em 2019, tá? Se eu clicar em 2020, vai aparecer tudo que foi feito em 2020. Se eu clicar em 2021, tudo em 2021, tá? Então, observa, se eu quiser voltar todo o formato padrão, é só clicar nessa borrachinha aqui, ó, que ele vai limpar as seleções e volta o valor normal. Se eu quiser ainda, posso clicar aqui no visual, tá certo? E vou criar um cartão. Esse cartão aqui é aquele botão total. Então, se eu quiser criar um cartão, eu posso clicar aqui, ó, tiro a seleção de tudo, crio um cartão. Vou colocar esse cartão aqui na parte superior e vou clicar aqui, ó, em valor e arrastar lá para dentro. Então, tudo que foi investido nesses 4 anos foram 68 mil. Se eu clicar em 2019, tudo que foi investido em 2019 foi 14 mil, porque 2019 está selecionado. 2020, observa que já mudou automaticamente. Ele é dinâmico, foi investido 13 mil. 2021, 18 mil. 2022, 22 mil. Se eu clicar aqui, vai limpar. E ele diz que foi investido 68 mil no total. Tá certo? Então, gente, esse é o final dessa aula de hoje. Eu vou deixar essa planilha para vocês fazerem o download, tá certo? E para vocês treinarem até aqui, tá certo? Lembrando, todo esse tratamento de dados que nós fizemos aqui poderia ser feito lá no Excel também, tá certo? A gente faz aqui no Power BI. Lembrando, se você usa o Excel, aqui, o Office 365, então a sua versão está de acordo com o Power Query, está de acordo com a versão do Excel. Porque o Excel tem o Power Query, o Power BI também tem o Power Query. A versão é a mesma, tá certo? Online. Agora, se você tem o Office 2019, o Office 2016, 2013, então tem algumas coisas que podem não funcionar corretamente, tá certo?
Um abraço para vocês e até a próxima aula.